Olá, meu nome é Vanielle e junto com o Everton e com o Gustavo a gente vai estar fazendo a apresentação do projeto 3. Então, nesse novo projeto, a gente continua com a análise do circuito 3. Ele possui suas duas impedâncias características e os valores de resistência e capacitância foram dados pelo professor. A gente tem essa primeira função de transferência e a gente seguiu algumas orientações dadas pelo professor de cancelar o zero em zero que a gente tinha e considerar o ganho positivo. Para fazer com que a nossa função de transferência se pareça com o modelo geral, a gente multiplicou por um degrau de 4,54 de amplitude e a gente teve essa quarta função de transferência. Com essa função de transferência, a gente obteve a frequência natural do sistema e o valor de QC, que é o fator de amortecimento. A gente teve um QC maior que 1, então a gente tem um sistema super amortecido, no caso com dois polos reais e distintos, e isso em malha aberta. Na primeira etapa do terceiro projeto, a gente faz a utilização da função de transferência anteriormente vista em malha fechada associada a um ganho K. Com a variação desse ganho K, o sistema deve se tornar estável, instável ou marginalmente estável. Com isso, a gente obteve essa função de transferência em C de S, fazendo os devidos cálculos, né? A partir daí, a gente fez a utilização do método de Holt para encontrar os valores de C2 e C1, C2 a partir da primeira e da segunda coluna, C1 a partir da primeira e da terceira. A gente obteve o seguinte valor de C2 e o valor de C1. Para o sistema ele ser estável, a gente considera o valor de K, a função de K maior que zero. Dessa forma, não haveria a mudança de valor na primeira coluna do método de Holt. E a gente obteve essa seguinte sentença: com K maior que menos 1, a gente teria esse sistema é estável. A gente pode ver essa aplicação nessa função de transferência, onde a gente considerou K igual a 1. Então, a gente, com certeza, não tem como a gente ver o valor do termo independente, seria um valor positivo, não havendo alteração de sinais, a gente pode considerar que todos os polos eles estão posicionados no semiplano esquerdo. Considerando posteriormente K menor que menos 1, a gente vai ter um valor negativo em C2. Então, a gente tem uma mudança de valor, uma mudança de sinal. Com essa uma mudança de sinal, você vai ter um polo no semiplano direito. Então, a gente tem esse sistema instável. Posteriormente, considerando K exatamente igual a 1, a gente tem o termo independente, ele se torna zero, porque C2 é zero, e a gente vai ter uma linha de zeros nessa função, com a utilização do método de Holt. Com essa linha de zeros, a gente faz a utilização do polinômio auxiliar, e o polinômio auxiliar dá 10,1, não havendo, assim, a alteração do sinal da primeira coluna. Mas também o polo ele fica posicionado exatamente em zero, então ele não é nem do semiplano direito, nem do semiplano esquerdo, e a gente obteve, então, esses seguintes polos, né, em menos 10,1 e em zero. Olá, meu nome é Everton e nesta parte do vídeo nós iremos calcular o erro em regime permanente e as constantes de erro estático do sistema. Para isso nós iremos usar a nossa E de S, que é igual a R de S, a nossa função de entrada sobre 1 mais a G de S. Primeiramente nós iremos calcular para um sinal do tipo degrau com amplitude de 2,5. Utilizando o teorema do valor final na nossa E, temos que o nosso erro será igual a 2,5 sobre 1 mais o limite de quando S tende a zero da G de S. Este limite será a nossa constante de posição, que ao realizar o limite de quando S tende a zero, esse constante será igual a 1. Substituindo nossa constante em E, temos que nosso erro será igual a 1,25. Agora, para um sinal de entrada do tipo rampa, e utilizando o teorema do valor final, temos que nosso erro será igual a 1 sobre o limite de quando S tende a zero de S vezes a G de S. Este limite será o nosso KV, ou nossa constante de velocidade, que neste caso será igual a zero. Como esse sistema ele é do tipo zero, logo o nosso erro ele vai para infinito. Olá, meu nome é Gustavo e eu irei apresentar a parte referente à simulação computacional do nosso projeto. Bem, no item A nos é solicitado a faixa dos valores do ganho K para que o sistema se torne instável, estável e marginalmente estável. Nós iniciamos declarando
a variável, o vetor k, que vai conter todos os nossos valores que nós queremos testar. Nós faremos um for para ele testando em um cada valor. Aqui nós declaramos o nosso vetor referente ao polinômio do nosso denominador, da nossa função de transferência em malha fechada, que tem esses coeficientes. E eu coloquei aqui esse menos 2000 para eu poder também testar valores negativos. Dado que na primeira vez que ele for rodar, ele vai estar em 1, vai ser 1 menos 2000, ele vai testar o valor 1999 para cá. Aqui nós pegamos os polos desse denominador, do nosso sistema, e guardamos na variável polos, e nós pegamos aqui a parte real desses polos e guardamos na variável r. Esse if ele vai verificar se o valor máximo de r, ou seja, o valor mais à direita, o polo mais à direita, a parte real do polo mais à direita, é maior ou igual a zero. Por quê? Porque quando nós iniciamos testando os valores negativos, eles apresentam, os polos vão aparecer polos no lado direito. Então, eu quero que o circuito venha para esse if quando eu notar que o polo mais à direita seja igual a zero ou que ele tenha se tornado negativo, o polo mais à direita, significando que ele chegou à estabilidade. Quando isso ocorrer, nós exibimos o valor desses polos, e nós pegamos o valor desse k e nós exibimos. E esse foi o valor que o nosso script encontrou para k, que é menos 1, que é quando o sistema vai se tornar marginalmente estável. Ou seja, se k for menor que menos 1, o nosso sistema vai ser instável, e se k for maior que menos 1, o nosso sistema vai ser estável. A segunda parte, né, do item A, nós vamos assumir valores para k e vamos analisar os polos, como ficarão os polos do sistema. Inicialmente, nós assumimos o valor de 1 para k, ou seja, nós esperamos que o circuito seja estável e ele tenha polos apenas no lado esquerdo. Nós vamos declarar o numerador, os coeficientes do numerador e do denominador. Aqui nós vamos apresentar os valores do polo para esse sistema. Aqui nós montando a nossa função, e aqui é a parte de impressão do gráfico. Nós repetimos isso para o valor de k igual a menos 1,2, que é quando nós esperamos que o circuito esteja instável, e quando k for igual a menos 1, que é o valor que de k vai tornar o nosso sistema marginalmente estável. E esses foram os valores dos polos para os valores de k que nós assumimos. Quando k for igual a 1, que nós esperamos que o nosso sistema seja estável, nós vamos ter um par de polos complexos no lado esquerdo do semiplano, no semiplano esquerdo. Quando nós assumimos que k é igual a menos 1,2, nós esperamos que o circuito seja instável, nós temos um polo no semiplano direito. E quando o k é igual a menos 1, que nós esperamos que ele seja marginalmente estável, nós temos um polo em zero. E esses são os gráficos para cada valor assumido de k. No item B, nos é solicitado as constantes de erro estático e o erro em regime permanente, dada a aplicação de um degrau de amplitude 2.5 na entrada e de uma rampa unitária na entrada. Aqui nós declaramos a variável S. Kp é a constante de erro estático para a aplicação de um degrau na entrada. Então, nós calculamos o limite de Kp, nós exibimos. Nós calculamos o limite referente ao cálculo do erro com o degrau, nós vamos exibir. Nós vamos calcular aqui o Kv, que é a constante de erro estático, dada a aplicação de uma rampa unitária na entrada. Nós vamos exibir, e aqui nós vamos calcular o erro em regime permanente, dada a aplicação da rampa unitária. E foram esses valores que nós encontramos. O nosso Kp é igual a 1, que leva a um erro de 5,5 sobre 4, que é 1,25. O nosso Kv deu igual a 0. E o nosso erro deu not a number, que significa que não é um número, que no caso é quando ele tende a infinito. Para nós conseguirmos visualizar graficamente a função erro, nós simulamos no Simulink o circuito e mandamos para o nosso workspace o sinal de erro no mesmo gráfico que a entrada e a saída do sistema, tanto para um degrau e tanto para a rampa unitária na entrada. E essa é a parte do código referente à impressão desses dois gráficos, tanto para
com um degrau de amplitude 2.5, tanto com a rampa unitária. Aqui nós abrimos uma nova figura, imprimimos no gráfico e legendamos ele. E esses foram os gráficos encontrados. Aqui, na resposta do sistema ao degrau de amplitude 2.5, aqui ele tem o degrau, vem até 2.5, e o erro é justamente a diferença entre o sinal de entrada e de saída. Como o sistema ainda não apresentou nenhuma resposta, o erro vai para máximo. O sinal de saída é zero, então o erro é igual ao sinal de entrada. Conforme o sistema vai respondendo, o erro vai diminuindo até que ele se estabiliza no valor que nós encontramos previamente. E na rampa, a rampa ela tende a infinito. Então, o erro ele vai tender a infinito também. E essa foi a apresentação do nosso projeto. Muito obrigado.